Olá, bom ano, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Entramos neste 2022 com a Rússia a disparar em várias direções, ou pelo menos a ameaçar fazê-lo. O que tem causado maior preocupação no Ocidente é a ameaça de invasão da Ucrânia, que, embora seja negada por Moscovo, se materializa na concentração de tropas na fronteira entre os dois países. Estamos a gravar na segunda-feira, dia 10 de janeiro, no começo de uma semana em que haverá negociações entre Moscou e Washington em Genebra, sem grandes motivos para otimismo. Para ajudar a compreender o que está em causa, é nosso convidado o José Milhazes, veterano jornalista, que foi durante largos anos correspondente em Moscou. Olá, Zé. Olá, bom dia. Comigo em estúdio está também a Cristina Pérez, que esta semana assinou na edição semanal do Expresso um trabalho sobre outro assunto que envolve a Rússia, nomeadamente a sua rejeição a que a NATO se alargue, e também o trabalho também aborda a questão de como nações escandinavas historicamente neutras são levadas pela beligerância russa a reconsiderar as suas opções. Olá, Cristina. Viva, bom dia. Este episódio tem a edição técnica do João Martins. E nele vamos falar também do apoio russo ao ditador do Cazaquistão, cujo povo protesta nas ruas contra a carestia de vida. São muitos os assuntos, vamos já arrancar e eu passava já a bola à Cristina para lançar esta conversa. Obrigada, Pedro. José Milhazes, a edição diária do Economist chamava hoje as exigências de Putin extravagantes e desenhadas para serem rejeitadas e para dar motivo para invadir a Ucrânia. Diz também que há a possibilidade das coisas se inverterem, já que a invasão em 2014 uniu a NATO e pode muito bem levar a Finlândia e a Suécia a fazer um pedido de adesão à Aliança Atlântica. Qual é a tua opinião? A minha opinião aqui é a seguinte. Claro que, a julgar pelo ultimato apresentado por Putin aos Estados Unidos e à NATO e à União Europeia, compreendemos que se trata de um documento com propostas, algumas delas completamente inaceitáveis. Poucas são aquelas que se podem aceitar, digamos. Ou seja, a NATO não pode, pelo menos no papel, deixar vincado que a Ucrânia, a Geórgia ou a Moldávia, por exemplo, não têm direito de aderir à NATO. Isto vai contra, digamos, a própria Carta da Aliança Atlântica. Ou, por exemplo, voltar tudo como estava em 1997. Claro que este tipo de propostas mais fazem pensar que neste ultimato há uma parte que é uma parte de bluff. Ou seja, Putin utiliza-o para tentar aproveitar as divergências entre a Rússia e a NATO. Por outro lado, há aqui uma coisa que é importante, é que efetivamente a possibilidade de uma guerra no centro da Europa, digamos, neste momento é muito provável, porque, como eu já disse, as conversações de Genebra, se forem feitas como a Rússia quer, com todas aquelas suas reivindicações, rapidamente, que é outra coisa que Moscou exige, então elas deverão falhar. Isso admitido, por exemplo, pelo dirigente da delegação russa. E se a diplomacia falhar, normalmente a seguir são as armas que falam. Mas aqui há um problema, que é um problema importante, é que nós já não estamos em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia
e a parte oriental da Ucrânia, e não houve praticamente resistência, principalmente na Crimeia, porque as forças armadas ucranianas eram praticamente inexistentes. Hoje, isso é diferente. Há, digamos, elas estão melhor equipadas, embora se deva dizer que é difícil acreditar que as forças armadas ucranianas vençam em batalha aberta as russas, mas a resistência que será feita pelos ucranianos, e não só militares, poderá ser demasiadamente dolorosa para a própria Rússia. E isto é um risco grande. Tanto mais que em caso de guerra, a NATO não vai enviar soldados para a Ucrânia, mas certamente que irá fornecer armamentos. E se não for a NATO, são alguns membros da NATO vizinhos da Rússia. E aqui há também uma coisa que é de importante, deixa-me só sublinhar este facto, que a Cristina chamou a atenção e muito bem. Putin, quando fala, e a propaganda russa, atira as culpas sempre para cima dos outros. A culpa nunca é nossa. E depois tem uma coisa que é absolutamente sensacional, que foi o que a Cristina falou. Ver a Finlândia e a Suécia a dizerem: nós entramos na NATO se a Rússia invadir a Ucrânia. Quer dizer, isto é espantoso, porque nem na era soviética se chegou a uma situação destas. E eu começo a acreditar, não, eu já há muito que não acredito, a verdade seja dita, que a culpa seja da NATO e dos Estados Unidos e nada da Rússia, que Putin aqui é um santinho. Ou seja, Putin neste momento também, e isto para dizer que, digamos, a guerra na Ucrânia pode não acontecer, há outro fator importante. A Rússia neste momento está isolada na frente ocidental e tem outro problema, que é o problema da frente oriental no Cazaquistão, que é de todo inesperada. Zé, antes de desenvolvermos isso, eu fazia-te uma pergunta. Custa-me quase a crer que realmente estas tropas russas, portanto, esta manifestação de força vá realmente passar a ato, ou seja, nós renovamos a nossa fé, não religiosa, obviamente, na diplomacia. Há realmente capacidade por trás? Ou seja, tu acabaste de dizer que realmente estamos a falar de um enclave quase, não é? Onde as tropas se confrontariam. Não é bem um enclave, porque, vamos lá ver, a Rússia, segundo as informações de que dispomos, tem 100 mil homens prontos junto à fronteira com a Ucrânia. A Ucrânia tem 3/4 das suas forças armadas neste momento na fronteira oriental. Ora, isto, se pensarmos que sejam estas forças que vão atuar no terreno, isto não vai ser um combate de enclave, vai ser um combate muito mais amplo, que até se pode alargar à própria Bielorrússia também. O que pode acontecer, Cristina, e essa questão do enclave é importante, é que a Rússia não entre numa guerra aberta, mas continua a fazer as guerras que costuma fazer nestes casos, que é apoiar os separatistas, não só com armas, mas também com tropas, mas pronto, o Moscovo diz que não são tropas russas, são pessoas que querem ir combater e querem ir apoiar os russófonos. Coisas como se viu na Crimeia, na Abcásia ou na Ossétia do Sul em tempos recentes. Ora, nem mais.
e poderá utilizar este sistema para alargar o seu espaço, ou melhor, o espaço separatista, a outras zonas do leste da Ucrânia, nomeadamente ao porto de Mariupol, Kharkov, Odessa, ou seja, são pontos muito importantes e vitais para a Ucrânia. Porque, reparem uma coisa, eu não estou a ver tropas russas a ocuparem um país que, pela sua área, é o maior país europeu depois da Rússia. Será muito difícil que Putin consiga fazer isso e que consiga manter na Ucrânia um regime de ocupação militar. Os ucranianos, neste momento, existe quase uma unanimidade total na população ucraniana de estar pronta para resistir a uma invasão russa. Zé, falavas da Ucrânia enquanto o maior país da Europa em área, com a exclusão da própria Rússia, e se pensarmos nas antigas repúblicas soviéticas, as duas maiores, além da Rússia, são precisamente a Ucrânia e o Cazaquistão. E tu referiste o Cazaquistão como outro terreno onde a Rússia é posta à prova. Isto porque há contestação popular ao ditador que governa o Cazaquistão e que é apenas o segundo em 30 anos de independência, e à semelhança do que tem acontecido noutras repúblicas da Ásia Central que outrora fizeram parte da União Soviética, também ali o governo tem sido obviamente muito, corrijo-me se eu estiver errado, muito vassalo de Moscovo. O atual presidente Kassym-Jomart Tokayev está no poder há 2 anos, depois do longo consulado de Nur-Sultan Nazarbayev, e neste momento é contestado porque as pessoas estão a viver mal e o aumento dos preços dos combustíveis foi um rastilho para que haja de facto fortes protestos nas ruas. E Putin vem em auxílio deste ditador porque parece-me que sempre que há contestação a um destes ditadores vassalos de Moscovo, a Rússia corre em seu auxílio. A última coisa que a Rússia quer é que regimes, sejam eles mais democráticos ou menos presos a Moscovo, consigam florescer nestes vários países. Mas não há aqui o risco para Putin de a manta esticar demasiado, porque enquanto esticamos uma perna para nos impormos na Ucrânia e esticamos outra perna para acudir ao ditador cazaque, às tantas há uma espargata que não sei até que ponto é sustentável. Tens razão, Pedro, ao colocar a questão assim. E tanto mais quando nós olhamos para a história, coisa que os políticos raramente fazem, nós vemos que uma das razões centrais da queda do Império Soviético foi precisamente essa. Ou seja, a União Soviética começou a participar em numerosos conflitos fora das suas fronteiras. Os Estados Unidos podem se dar a esse luxo porque têm uma economia potente e uma máquina de guerra gigante. A Rússia tem uma máquina de guerra gigante, também é verdade, menos que os Estados Unidos, mas suficiente para nos mandar todos desta para melhor, como se costuma dizer. Mas a Rússia está longe de ser uma potência económica. A economia russa é 10% da economia americana. É 1% da economia mundial. Quer dizer, e o que aconteceu com a União Soviética pode vir a acontecer com a Rússia. A União Soviética meteu-se em Angola, Moçambique, Etiópia, Nicarágua, depois o Afeganistão, e quando o preço dos combustíveis desceu bruscamente no início dos anos 80, a União Soviética viu-se de tanga e acabou por rebentar. Claro que a imagem que Putin tenta transmitir
é que a Rússia aprendeu essa lição, tem muito dinheiro, é verdade que o tem principalmente devido ao preço muito alto dos combustíveis nos mercados internacionais, teria ainda muito mais se uma parte significativa não fosse desviada pelos canais de corrupção. E Putin, neste momento, espera que a situação no Cazaquistão se resolva rapidamente. Aqui há uma coisa muito importante em relação a esta situação. É que no início, efetivamente, não havia dúvidas de que se tratou de um levantamento popular contra a vida miserável que se vive no Cazaquistão. Depois apareceram forças que hoje o Tokayev diz que são forças externas, mas não sabe de onde vieram, que começaram as pilhagens, os distúrbios e as desordens numa grande parte do território cazaque. Ora, o que parece evidente, tendo em conta o que ele está a fazer com os serviços secretos, demitiu o chefe dos serviços secretos, 2 vice-chefes de serviços secretos, e já há uma série de dirigentes de serviços secretos que deram um tiro na cabeça, e dirigentes do Ministério do Interior, hoje já são 3, isto significa que estivemos perante uma luta de clãs no interior do Cazaquistão. E a intervenção russa é, digamos, feita depois de se encontrar o inimigo estrangeiro. Por enquanto não se sabe de onde, mas já se sabe que é estrangeiro. Porque, digamos, seria feio utilizar forças do Tratado de Segurança Coletiva para esmagar, digamos, revoltas populares. E Putin aí tem muito cuidado porque está a utilizar os militares que mandou para lá, não para andarem nas ruas, nos combates de rua, isso seria um desastre, mas sim para guardar os edifícios públicos e centros estratégicos, como é o caso do Baikonur, o Cosmódromo, o Centro de Testes Nucleares Semipalatinski, etc., etc. E Putin está a tentar fazer com que, digamos, consiga passar pelo meio das gotas e não se molhe no Cazaquistão. Se ele resolver rapidamente este problema, então isso poderá servir para ele se meter numa aventura um pouco maior ao Ocidente. Agora, ainda não é muito claro o desenvolvimento da própria situação no Cazaquistão. Claro que, depois da entrada das tropas russas, Tokayev ficou de pés e mãos atadas à Rússia. Se antes havia uma tentativa dos dirigentes cazaques fazerem uma política externa multivetorial de, digamos, igualdade com a China, com a Turquia, com a Rússia, com os Estados Unidos. Agora poderemos estar perante uma situação em que a Rússia irá dominar completamente a política externa do Cazaquistão. Em Moscou já se ouvem apelos a que o Cazaquistão seja integrado na União Rússia-Bielorrússia. Putin hoje já disse que atacaram a nossa casa, ou seja, o Cazaquistão já é um quarto, já é um compartimento do palácio. Não se sabe bem de quê, mas ligado à Rússia.
No fundo também sempre aquela tentação de reverter aquilo que Putin considera ter sido o maior desastre político da história, que foi o final da União Soviética, não é? Sim, no fundo é isso. No fundo é isso. E isso no ultimátum russo está bem evidente. A chamada zona de influência. A tal onde Putin não quer que o Ocidente encoste sequer a ponta do dedo. Pensando que exatamente. E pensando que estamos, tendo em conta que estamos no início de uma semana em que vai haver negociações entre Washington e Moscou, e são mesmo assim, a própria União Europeia não está envolvida desta vez nesta iniciativa diplomática. Aliás, também foi lido como uma vitória de Putin conseguir um diálogo direto com os Estados Unidos. O que é que se pode esperar destas? Eu li muito pessimismo sobre estas negociações. A pergunta, mais do que adivinhar o que é que vai sair delas, eu pergunto o que é que o Ocidente, o que é que os Estados Unidos, o que é que a NATO, o que é que a OSCE, o que é que a União Europeia podem e devem fazer para, julgo eu, impedir uma escalada que não interessa a ninguém? Aqui há várias circunstâncias. Por exemplo, o facto da União Europeia não participar nas conversações, eu diria, utilizando, digamos, um termo muito suave, é humilhante. É humilhante. Porque significa que a União Europeia não tem espinha dorsal. E repara uma coisa, isso só vai criar problemas maiores dentro da União Europeia. Porque nós sabemos, se os Estados Unidos chegarem a um acordo com a Rússia, sem que a União Europeia participe, há membros da União Europeia, por exemplo, a Europa de Leste, onde há um grande receio de que o acordo entre os Estados Unidos e a Rússia seja um novo pacto Molotov-Ribbentrop. Isto aqui é um sinal que a Putin é uma vitória, claro que para Putin é uma vitória, ver que o Ocidente está enfraquecido. E tem dirigentes, neste caso também, referindo-nos à Europa, mas também aos Estados Unidos, que parece que não sabem bem com quem estão a tratar. José Milhares, desculpa interromper-te para te fazer uma pergunta relativamente ao novo governo alemão. Uma das bandeiras de campanha dos Verdes, e ficaram com a pasta dos negócios estrangeiros, era precisamente uma atitude mais firme com o que é a oposição à democracia, que é basicamente a China e a Rússia. Achas que vai ser audível a Alemanha sem a União Europeia, ou o que é que te parece? Quer dizer, claro que não. A Alemanha pode tentar safar-se no meio desta confusão toda, sozinha, mas irá ter sérias dificuldades, porque a senhora Merkel, um dos grandes erros que cometeu, foi passar a fazer com que a Alemanha fosse completamente dependente do gás russo. Por exemplo, a decisão de ter mandado encerrar as centrais nucleares. Isto são decisões que foram tomadas sem olhar para o dia da manhã. E claro que neste momento, por muito que o governo alemão tente querer, digamos, enfrentar Putin, a classe empresarial alemã não está interessada. A classe empresarial alemã, grosso modo, está interessada em duas coisas. Primeiro, receber combustível russo que chegue para trabalharem, neste caso o gás, e por isso fazem forte pressão para que a Nord Stream 2 comece a funcionar. E segundo, não perder o mercado russo, para onde a Alemanha é um dos maiores exportadores. E é isto que os dirigentes alemães vão ter em conta. Agora, se eles tentarem sozinhos chegar a algum acordo com Putin,
eu acho que será arriscado não só para a Alemanha, mas para o futuro de toda a União Europeia. Uhum. Eu falei com uma especialista em ameaças híbridas finlandesa, Teija Tilkainen, e ela, na verdade, acabou, ou seja, quando eu lhe perguntei se a situação na Ucrânia serviria para fazer parar o Ocidente perante as ameaças do presidente russo, e ela acabou por elencar os sucessos do Putin, não é? Ou seja, a destabilização da Ucrânia, sim, conseguida. A Rússia não responde às exigências do Ocidente, sim, conseguida até agora. Permanece ilegalmente na Crimeia, sim. Reconhece as exigências ocidentais, não. Portanto, a agenda, na verdade, está definida pela Rússia, ou parece-te exagero? Não. Vindo de uma finlandesa, isso é muito sensato. Como são sempre os finlandeses a pensar. É um povo que eu conheço um pouco e esses pensamentos são muito sensatos. É que a Rússia, ou melhor, Putin, está a conseguir uma atrás da outra, uma vitória atrás da outra. Exato, ela rematava dizendo que esta situação mantém o Ocidente em perda. Claro que mantém em perda. Basta olhar para a própria política externa da União Europeia e basta olhar para o senhor, o apelido dele é Borrell, se eu não me engano, que dirige a política externa da União Europeia. Quer dizer, que tem sido um desastre em relação à Rússia. E não só. Quer dizer, por exemplo, a questão da Ucrânia. A questão da Ucrânia. A União Europeia e os Estados Unidos tiveram mais do que tempo de apoiar os dirigentes ucranianos reformistas e não deixar que se criasse a situação que hoje continua a reinar, que é o domínio total e absoluto das várias oligarquias na Ucrânia. A corrupção no país, que não permitem a realização de reformas. E a União Europeia e os Estados Unidos não vão além de promessas. E esse é um grande problema, que as pessoas, os ucranianos ou georgianos, e até os russos no fim da União Soviética, tinham grandes expectativas em relação ao Ocidente. E elas ficaram frustradas. E é por isso que na Rússia existe um senhor chamado Vladimir Putin, que é presidente do país. O chamado Ocidente tem fortes culpas no cartório. Foi o Ocidente que participou, por exemplo, na política de privatizações de Yeltsin, que é uma autêntica vergonha. Onde esteve implicado e ganhou muito dinheiro o atual cidadão português chamado Roman Abramovich. Verdade, todo um outro dossiê que por aí se abriria. E a verdade é que o Ocidente se habilita a conviver com Vladimir Putin durante muito mais anos, uma vez que ele conseguiu alterar a Constituição de forma a poder permanecer no poder pelo menos até 2036, que é como quem diz mais 14 anos. Zé, o nosso tempo está a terminar. Mas não podemos encerrar este episódio sem eu te dirigir aquela pergunta que faço a todos os que passam aqui por O Mundo a Seus Pés. E essa pergunta é: se tu neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem quaisquer restrições e sem pandemia, para onde é que irias e porquê? Se eu não tivesse a idade que tinha, ia para o Cazaquistão. E tivesse boa saúde, principalmente, mesmo com esta idade, mas se tivesse boa saúde, ia para o Cazaquistão, neste momento. Para perceber o que se lá passa para assistir ao vivo à história. Eu gosto muito de, não sei, eu viciei-me nessas coisas durante a minha permanência na antiga União Soviética e na Rússia. Claro, tenho algumas saudades dos amigos russos e também gostaria de ver se alguma coisa, o que é que mudou
na Rússia. E pronto, digamos, tenho algumas também ideias de onde poderia querer ir, mas neste momento estou em casa e não vou a lado nenhum. Cristina, que destino escolherias tu? Todos os motivos são bons para voltar à Escandinávia e este seria absolutamente ideal. Tal como os Zé Milhazes, não há nada como falar com as pessoas que têm a vizinhança difícil, ou seja, a maneira como finlandeses ou suecos falam de gelo é completamente diferente da nossa. A presença disso, tal como a presença no caso da Finlândia, da fronteira russa, muda o ponto de vista e eu gostaria muito de o avaliar. Muito bem, e com estas duas sugestões de destinos para assim que viajar se torne mais prático, damos por fim deste episódio do Mundo a Seus Pés. Resta agradecer aos Zé Milhazes, à Cristina Pérez, ao João Martins, que assegurou a qualidade técnica deste episódio, e a si que esteve desse lado a ouvir-nos. O Mundo a Seus Pés volta daqui a 2 semanas com outros assuntos, outros convidados. Para a semana, a Cristina Pérez voltará aqui com o África Agora. Não perca. Obrigado, até breve e até sempre.